A paz para toda a igreja, para todos do Brasil, que todos recebam paz de Deus. Muito bem, esta é a sexta parte da visão que Deus me mostrou em 1990, e Deus, Espírito Santo, me transportou para 2019 e me mostrou até meados de 2040. E Deus me mostrou o ungido que ele chamou, ungido pastor e profeta de Deus para esta nação, para os caminhos desta nação e para a igreja brasileira. Toda a igreja brasileira, ele tem poder sobre os caminhos da nação e poder no nome de Jesus sobre toda a igreja do Brasil. E Deus faz com que esse poder prevaleça no nome de Jesus, porque esse pastor não foi covarde, não foi omisso. É o pastor Silas Malafaia. Dos quatro, ele é o menor em poder financeiro e poder de igreja. Mas ao mesmo tempo, diante de Deus, ele é o maior e ele é ungido por Deus, e Deus preparou ele para esse tempo. E já começou em 2013 da profecia desse pastor, e eu vou falar depois com relação a 2013, e vai fechar agora, porque o que Deus começou vai terminar. Deus começou com esse profeta e pastor e vai terminar com ele, porque ele não foi covarde. Então vamos lá. E daqui a pouco, na quinta parte, eu disse, Deus me trouxe para cima das nuvens no Rio de Janeiro. Eu estava nas nuvens e eu olhava para baixo e via o Rio de Janeiro. Eu via o Rio de Janeiro. E aí do lado, quando eu olhei do lado da minha direita nas nuvens, estava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Eu vi o Espírito Santo plenamente, eu vi ele assim, conversando comigo. Ele é Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó: Wesley, meu servo, você viu aquela hora que eu mexi com, que eu permiti no céu que você olhasse para os meus lábios? Eu falei, vi. Ele falou, você viu aquela hora que eu mostrei para você que eu mexi com os olhos? Eu falei, vi. Ele falou, pois bem, aquilo ali foi uma ordem que eu dei. Agora foi uma ordem que eu dei com relação à oração do meu servo e profeta, pastor Silas Malafaia, que convocou uma oração nacional sobre esta nação para destruir a droga que veio para destruir o filho da mulher, para que esta oração, eu respondesse essa oração e destruísse a droga manipulada para destruir o filho da mulher, e também para mudar os caminhos desta nação. Aquela hora que eu mexi, que eu permiti, que eu discerni para você que eu mexi com os lábios, e aquela hora que eu mexi com os olhos, foi uma ordem que eu dei em resposta à oração e profecia do meu servo, o pastor Silas Malafaia, que ele convocou toda a igreja dessa nação para orar. Eu dei meu Deus do céu, o Espírito Santo falou, ele estava normal aqui, roupa de manto, né? Ele falou assim, eu dei uma ordem, agora olhe para cima. Estava no ar aqui, nas nuvens, eu vi as nuvens aqui, o Rio de Janeiro estava abaixo, assim, uns 3 quilômetros ou mais abaixo das nuvens. Aí o Espírito Santo falou assim, agora, ele fez bem assim, estava assim, ó, olhando assim, ele falou assim, agora, virou assim, agora olhe para cima, porque eu dei uma ordem e a minha ordem é cumprida, agora veja a resposta. Meu Deus, quando eu fiz assim, eu estava aqui, ó, estava só olhando para baixo, né? Aí eu fui permitido olhar para cima. No que eu comecei a olhar para cima, assim, de câmera lenta, quando eu comecei a olhar para cima, meu queixo começou a subir, eu escutei um barulho, como fosse uma comporta se abrindo. Pá, não tem como fosse uma comporta se abrindo, como fosse um portão gigantesco. Fez um barulho. Pá,
eu escutei como fosse um gigantesco barulhão, uma porta se abrindo, uma comporta se abrindo. Fez um barulhão, aquele barulhão estrondando tudo. Mas como fosse que tinha águas acima, como fosse uma porta abrindo que tinha águas. E eu, meu Deus, eu escutei o barulho. Quando eu fui subindo assim, eu fui subindo de câmera lenta. Primeiramente escutei o gigantesco barulho, como fosse comporta se abrindo. Um barulho bem acima das nuvens. Eu não falei que tem um espaço miserável em prisão? Acima desse espaço miserável em prisão que não tem nada, parece que a única coisa que tem é o sol e a lua, e a potestade das trevas, está lotado de anjos malignos. Agora eu vou falar onde é que está. Daqui a pouco eu escutei aquele barulho na prisão, nas águas. Só que quando eu escutei o barulho, eu não olhei ainda para cima, eu estou subindo os olhos, escutei o barulho, quando a minha visão bateu assim, que eu vi na parte, no limiar onde é que estava tendo o evento, eu vi, a minha visão disparou e eu vi bem acima das nuvens, acima do espaço miserável em prisão, eu vi as águas infinitas. Só que eu olhei para uma região específica, onde é que estava acontecendo o evento. Agora eu vou te levar para o Golfo do México. Não tem a televisão quando ela fala que está se formando uma tempestade que vai atingir a região ali da Flórida, aquela região ali que faz fronteira ali entre o Golfo do México e os Estados Unidos, que tem o Golfo do México ali, e está se formando uma tempestade. Você vê pelo satélite a tempestade se formando no Golfo do México, no mar ali, no Golfo do México, e você vê o olho do furacão, um gigantesco olho, um buraco, não é assim? Um buraco ali tem a tempestade e no meio tem o olho do furacão. Só que agora eu quero que você olhe para cima, é esse azul que você vê, isso aí é água. O azul é água. É água. Já estou falando aqui é água. Quando eu olhei, eu vi uma gigantesca tempestade nessa região específica. É infinita as águas. Infinito. É um rio, só que é tão infinito que só tem fim para Deus. Só tem fim para Deus, porque está tudo preso abaixo ali. Você não vê o fim, mas diz que é um rio. Um rio de águas profundas que corre para a direita. Está todo mundo preso abaixo desse rio. E aí eu vi uma tempestade numa região acima do Brasil. Uma região acima do Brasil. Uma tempestade. E eu estou ainda olhando. Você viu que eu comecei no começo da tempestade? No começo ali, e meus olhos, minha visão está indo de acordo para onde? Pro buraco, pro olho do furacão acima das águas, as águas de cima. Só que antes de eu chegar para ver o buraco, eu escutei um estrondo, pá, um brado de leão, e acompanhado com esse brado, um estrondo ensurdecedor de trombeta, voz de comando. Esse estrondo atingiu o Brasil. Aonde que ele atingiu? Ele desceu, eu vi que a voz passou por mim, só que a voz era a voz de autoridade superior. A voz estrondou. Voz de guerra, peleja, guerra, batalha terrível. Despedaçar, prender, destruir, prender o inimigo, prender o príncipe dragão que governava a nação, prender o rei que governava a nação, humilhá-lo diante das nações, levantar um presidente oriundo das Forças Armadas e preparar o Brasil para uma guerra na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil, preparar as Forças Armadas e destruir a droga manipulada que foi solta para destruir o filho da mulher, o filho varão, a igreja fiel, que foi lançada no mundo todo. A voz era de guerra.
E eu escutei aquele estrondo, estrondou, só que a voz de guerra era para onde? Aí atingiu, aí quando eu olhei, a voz estrondou, aí eu fui obrigado a olhar de novo para baixo e a voz estrondou aonde? Região sudeste, toda a região sudeste. Estrondou na região nordeste, toda a região nordeste. E estrondou a região amazônica. A guerra na região amazônica não era toda a região amazônica. Era até, não tem ali quando você está vindo do mar ali? É da metade, na toda a região nordeste, mas a guerra seria lá dentro, na região sudeste, nos ares da região sudeste, nos ares da região, a região nordeste e nos ares da região amazônica, só que era ali, entrando ali no mar e entrando para dentro do Brasil. Ia ser bem no meio, porque as forças das trevas iam ter um embate ali no meio ali. Só que quando chegava na região amazônica, a peleja ia chegar até ali na fronteira, pegando ali a região do Maranhão, Pará, como é que é? Maranhão, Pará, né? Região amazônica, Roraima ali, até chegar na fronteira com a Guiana Francesa. Ela vinha estirando ali até chegar ali. Então não era em toda a região amazônica, era até na região, na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. A guerra seria no ar. Guerra aérea, terrestre e marítima. Forças dos exércitos de Deus contra forças dos exércitos, forças da rebelião, contra forças da rebelião do príncipe dragão serpente maioral, Satanás. Aí o brado era para a guerra para essa região, região sudeste, região nordeste e região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa. Não era em toda a região amazônica não, era beirando ali até chegar na região, na fronteira com a Guiana Francesa, saindo ali do Maranhão, entrando por Pará, Amazônia, aí chegando ali na Macapá, Roraima, né, que faz fronteira ali com a Guiana Francesa, ia ser bem ali também. Só que o primeiro embate ia ser em todo o sudeste, nordeste, só depois que ia ser na região amazônica, fronteira com a Guiana Francesa. Daqui a pouco, voltei de novo e o brado desceu, era brado de guerra para essa região específica. Não foi permitido eu olhar para outra região do Brasil, que tinha a região sul e região centro-oeste. Só que as forças vinham das trevas para proteger a sede na região centro-oeste, em Goiás. Era para proteger o governante dali. E as forças que estavam em cima vinham para impedir que o príncipe dos exércitos de Deus surtisse efeito, porque ele veio também para prender o anjo dragão serpente que governava o Brasil, o príncipe da nação. Se ele surtisse efeito em cima, ia surtir efeito embaixo. Surtisse efeito nos poderes de cima, ia também surtir efeito nos poderes de baixo, porque a guerra ia ser em 3 regiões. Daqui a pouco a ofensiva veio, e era imperativo que essas forças dos exércitos de Deus, era imperativo que fosse tomado a região sudeste por assalto. A ofensiva dos exércitos de Deus tinha que tomar a região sudeste por assalto. Aí daqui a pouco eu estou aqui, eu escutei o brado, né? Aí até que eu peguei e olhei. Quando eu olhei, um buraco enorme, da largura maior do que aquela largura que se forma na tempestade ali, da tempestade do Golfo do México, aquele olho do furacão, não tem? Quando eu olhei para cima, eu vi uma gigantesca tempestade se formando, que já tinha se formado, o portão, o gigantesco funil tinha se aberto. O funil tinha uma largura de centenas de vezes a largura do estádio Maracanã. Centenas e centenas de vezes.
Era tipo aquela mesma largura do Golfo do México ali, aquela tempestade, não tem o olho do furacão? Imagina aquela largura lá, o maior, né? Era várias vezes o tamanho do estádio Maracanã, era muito largo. E quando eu olhei para cima, e vinha bradando, brado de leão, já viu o leão quando tá bradando? Só que ele bradava e vinha um estrondo de trombeta, um estrondo devastador de trombeta e ensurdecedor. Vinha acompanhado com um brado de leão, estrondava tudo, estrondava 3 partes do Brasil, para você ver a autoridade que esse anjo tinha. Estrondava 3 partes do Brasil. Uma parte era para ser tomada por assalto, a região sudeste. As outras regiões era para estar em guerra. Tinha que ser preso o príncipe dragão serpente que governava essa nação, e também tinha que ser preso o rei que governava essa nação, protegido pelo príncipe dragão. Se o anjo surtisse efeito em cima, ele surtia efeito embaixo, porque também ia ter forças embaixo lutando. E aí o que foi que aconteceu? Daqui a pouco eu estou aqui olhando, escutei um brado, vi um brado descendo, um brado que eu escutei dentro do túnel, o túnel, aquele funil gigantesco, e aquele brado descendo, estrondando tudo. E eu falei, meu Deus, que brado é esse? É um brado. Aí foi me discernido, brado de leão, acompanhado com estrondo de trombeta da boca de um. Aí eu falei, de um superior, de uma autoridade superior. Daqui a pouco eu estou aqui, o Espírito Santo pegou, já me tomou aqui, pá, me disparou para dentro do buraco que estava vindo aquele estrondo. E eu, entrei dentro do buraco. Quando eu entrei dentro do buraco, quando eu olhei para cima, eu entrei dentro do buraco. Onde é que estava a tempestade? Eu entrei para dentro do olho do furacão, que tinha se formado nas águas profundas de cima. E daqui a pouco eu estou olhando, quando eu olhei para cima, vem descendo, meu Deus do céu, um anjo. O anjo príncipe general dos exércitos de Deus, o anjo príncipe, era ele que vinha bradando. Um anjo, a altura dele, 30 andares. Aquelas asonas de asa de, parecendo tesoura. Não tem as tesouras, aquela tesoura assim, que faz assim, pontuda. Aí quando ele fazia assim, ó, as tesouras emborcavam assim, e ele descendo. Ele bradava, você olhava para a cara dele, para o rosto dele, rosto de anjo misturado com leão, cabelo de leão, os olhos, como fosse ouro meio escuro, os olhos sérios, e bradando que nem não, mais real do que leão, e estrondo, o grito, o brado de guerra, acompanhado com estrondo. Era voz de leão juntamente com voz de estrondo de trombeta. Vinha 2 vozes ao mesmo tempo, saía da boca deles, dessa classe de anjos de elite. O anjo era todo blindado. O anjo tinha garras enormes, gigantescas, garras. A força dele estava nas garras. E ele descendo, ia despedaçar tudo pela frente. Vinha para despedaçar tudo. E ele descendo, ele estava na frente dos exércitos dele. Quando eu olhei atrás, ele está descendo violentamente. Quando eu olhei mais atrás, vinha o alto comando, descendo já o buraco. O buraco que tinha se formado nas águas de cima, né? E no meio dos exércitos ali, do alto comando, descendo o grosso do exército, mais de 200 milhões de anjos. Bem, descendo junto, e todo mundo bradando, e cavalo correndo, e isso descendo assim, ó, descendo assim. Só que as águas eram muito profundas, e o anjo bradando, o anjo tinha autoridade de bradar, e as águas iam se abrindo, né? E o nome de Jesus estava no anjo, as águas reconheciam Jesus que estava no anjo. Tinha o nome de Jesus sobre ele, por isso que as águas se abriram para ele. E foi descendo por causa da oração da igreja. A igreja de Jesus. Há poder no nome de Jesus, a igreja de Jesus. E aí
Eles desceram, no que está descendo, antes do anjo atravessar o buraco ali, ele estava na frente, né? Aí Deus pegou e o Espírito Santo pegou e pá, me transportou de volta de novo para as nuvens em cima do Rio de Janeiro, nas nuvens ali. Aí o Espírito Santo me disse assim: Wesley, meu servo, agora olhe à sua esquerda, rente nas nuvens, pouco acima das nuvens. Veja agora, Wesley, a rebelião, a vergonha. Meu Deus do céu, quando eu olhei, a minha visão pegou e pá, disparou pouco acima das nuvens, uma gigantesca nuvem escura, gigantesca, maior do que o estado do Mato Grosso, muito maior. E ela era gigantesca, uma nuvem escura, semelhante a uma nuvem escura, muito grossa, muito grandona. Ou então semelhante a uma tempestade de areia que se forma no deserto do Saara. Estava acima das nuvens, era independente da terra, estava acima das nuvens. Eu estou falando para que você compare. Uma nuvem semelhante a uma nuvem escura, ou semelhante a uma gigantesca nuvem escura, ou então semelhante a uma gigantesca tempestade do deserto do Saara. Estava acima das nuvens. E dentro disso que eu falei agora, algo, um habitat. E desse habitat, 6 bilhões saiu desse lugar, 6 bilhões de anjos de guerra. Anjos, dragões, serpentes. O grosso do exército, anjos, dragões, serpentes. Era o grosso do exército. Tinha mais ou menos umas centenas de outras elites, de outros exércitos. É como se fosse assim, 6 bilhões. 2 bilhões, vamos colocar aqui, 2 bilhões de anjos, dragões, serpentes e 4 bilhões de anjos de mais de umas centenas de elites. Anjos de elite também. Só que o grosso da tropa eram anjos, dragões, serpentes, tropas de elite dos exércitos desse príncipe dragão que governava o Brasil desde cima, desde os ares, potestade do ar. Essa potestade do ar tinham centenas e centenas de tropas de exército, mas o grosso da tropa, a tropa forte, poderosa, era constituída de a elite das elites de anjos angelicais, que era anjos, dragões, serpentes, mais de 2 bilhões. Em volta disso, o alto comando. Os anjos, dragões, serpentes, 8 metros de altura. O alto comando também que ficava, da mesma forma que eu falei dos exércitos de Deus, o alto comando que ficava em volta, 15 metros de altura. E mais à frente, o anjo príncipe general dos exércitos de Satanás, de Lúcifer, que governava o Brasil. Um anjo príncipe general dos exércitos de Satanás da rebelião, que governava o Brasil desde cima. E saiu dessa região, dessa nuvem escura, 6 bilhões. E veio lá para cá como fosse um enxame. E vinha uma mistura de exército também junto, né? Era 2 bilhões e 4 bilhões era outras elites. Só que o grosso da tropa era a tropa mais poderosa, que eram anjos das elites, também com garras gigantescas. Anjos, dragões, serpentes. Como que eram esses anjos? Vou falar para você agora como que eram os anjos, dragões, serpentes. Agora sim, não tem um predador? Imagina o predador. Mesma coisa do predador. Semelhante ao predador, não é a mesma coisa não. É semelhante, distante.
não tem o horror do predador, o horror dele, nem se compara com o horror dos anjos, dragões e serpentes. Eles são mais feios. São mais feios do que o predador. Aí o que acontece? Os anjos, dragões e serpentes, como que eles são? Não tem a blindagem que eu falei dos anjos de Deus? Eles são semelhantes, eles se parecem no corpo assim também. Parecido. Só que agora os anjos, dragões e serpentes de Satanás, os 2 bilhões, o grosso da tropa, tem parecendo o corpo do predador. Você olha para a cara deles, é rosto de dragão e rosto de serpente. O rosto de anjo quase que inexiste. O rosto de dragão e de serpente prevalece sobre o rosto de anjo. O que prevalece mais é o rosto de dragão e de serpente, se mistura, mas também tem no meio disso um rosto semelhante a rosto de anjo. E aí as asas também são cortantes, semelhantes às asas dos anjos, leões, estrondo e surdecedor de trombeta. São também pontudas também e descem também como fosse tesouras, né? Descem também e vieram todos tipo avermelhado escuro. Avermelhado escuro. E você olhava para o corpo, haviam partes de blindagem semelhantes ao predador. Eram seminus. Seminus. Tinham partes que eram blindadas e tinham partes que não eram blindadas. E tinham anjos, dragões e serpentes que estavam completamente nus. Você olhava para o corpo deles, você via que tinham partes do corpo normal, aí nessa parte que não tinha blindagem, nascia um couro grosso para proteger. E ele tinha garras enormes também, e você olhava para o corpo, aí falava assim, ó, foi discernido para mim, esses anjos, dragões, serpentes, eles são formados de mistura de dragão com serpente e prevalece no corpo de anjo. Mas são dragões e serpente. A origem é dragão-serpente. São 3 em um só. São 3 em um. E aí o corpo deles também é composto de, você olhava, a mesma coisa do predador, você via semelhante de dragão, lagarto, serpentes. Dragão, serpente. Você via parte que não era blindada e era meio discernida assim, ó. Você está vendo esse couro aqui? É uma mistura de dragão e de serpente. É mais assustador que o predador. O predador nem se compara. Só que o rosto, eu tenho que falar a verdade, o rosto não foi me discernido plenamente como que era o rosto, porque eles usavam armaduras de guerra e tinham parte do rosto que era blindada, né? Tinha uma blindagem, mas eu via que era rosto de dragão e de serpente. O rosto de dragão e de serpente prevalecia sobre o rosto de anjo. Você quase não via o rosto de anjo. Você via a prevalência de dragão e de serpente misturado com o rosto de anjo. Mas o rosto de dragão e de serpente era que prevalecia. Aí tinha pouquíssimos traços de rosto de anjo. Era a tropa de elite. A tropa de elite. O alto comando também constituído, na sua maioria, de anjos, dragões, serpentes. E o príncipe general dos exércitos que governava o Brasil também era um anjo da elite das elites, dragões, serpente. Era ele que comandava. E ele, quando eu olhei, aí o Espírito Santo fez bem assim, ó. Pá! Disparou a visão. Aí o Espírito Santo fez eu ver como fosse ele estivesse vendo. Tipo assim, não tem um celular quando você está filmando? Até então eu vi, né? Daqui a pouco o Espírito Santo me pegou assim e disparou como fosse que eu olhasse. O Espírito Santo fez com que eu olhasse, mas com os olhos dele. Aí o Espírito Santo, ao invés de olhar as partes aqui, meu Deus do céu, o Espírito Santo foi direto nas vergonhas deles. Não tem a parte de baixo aqui? O Espírito Santo pegou e fez bem assim, ó. Você está vendo aí?
isso aqui é a vergonha. O Espírito Santo não olhou as tropas, o Espírito Santo viu as vergonhas dele. Falou assim, ó, todos estão nus diante de mim. Esses pertencem à vergonha. Olha aí, aí tinha, na parte das vergonhas, as partes íntimas deles, tinha uma nuvem de trevas que cobria a vergonha. Uma certa nuvem de trevas que envolvia. Aí o Espírito Santo olhou para as vergonhas deles. Falou assim, olha aí a vergonha. Daqui a pouco voltou de novo para mim assim. Aí pegou e disparou de novo, disparou minha visão no anjo general, o príncipe general. Você viu que saiu do meio daquela nuvem escura. A nuvem escura está acima das nuvens. Uma outra nuvem superior, maior do que o estado do Mato Grosso. Acima das nuvens, o poder que governa o Brasil, que estava governando o Brasil. Aí pegou e falou assim, ó, eu vi o anjo general dos exércitos da rebelião, né, das trevas que governavam o Brasil, da potestade do ar. Ele pegou assim, ó, e deu um brado. Ai! Voz saiu da boca dele, voz de dragão e voz de serpente, as duas ao mesmo tempo. E prevalecia sobre a voz de anjo. O que prevalecia era a voz de dragão e de serpente ao mesmo tempo. E estrondou. Quando estrondou, aí foi me discernido para mim olhar a região sudeste, a região nordeste e partes da região amazônica que dava até na fronteira com o Brasil e Guiana Francesa. E estrondou guerra nessa região. E o lugar crucial dessa guerra era no sudeste. No sudeste. E o campo central da batalha, do enfrentamento seria na região que não poderia deixar passar, em Minas Gerais. Naquela ponta de Minas Gerais, já viu aquela ponta de Minas Gerais que desce ali para dentro de São Paulo? Que Minas Gerais está aqui o mapa, aí tem uma ponta dela, né? Tipo uma península que entra no sentido para dentro entre o estado de Goiás ali, que desce no sentido que vai descendo para a região sul, né? Aquela ponta de Minas Gerais ali. Falou, não é para deixar eles ultrapassarem o sudeste, e a região que eu tenho que guardar é a região de Minas Gerais. Não, esse exército aqui não pode passar, eu tenho que guardar a região de Minas Gerais para não deixar eles entrar para dentro de Goiás, para tomar o poder. Aí daqui a pouco eu peguei e tô vendo aquilo, aí ele pegou e bradou, pá, guerra nessa região. Aí daqui a pouco eu tô olhando, aí ele pegou e falou assim, foi me discernido, ele bradou, estrondou tudo. Eu vi a voz dele que estrondou, voz de dragão e voz de serpente. Você já ouviu voz de dragão? Pois eu ouvi a voz de dragão e foi me discernido, isso aí é voz de dragão e junto com ela voz de serpente. As duas junto. Aí a voz dele foi me discernido o que ele falou. Aí foi pá, traduzido para mim. Eu fiquei assim, vendo, discerniu. Aí ele falava assim, ó, meus exércitos da rebelião, não permitam que esses malditos atravessem, não permitam, destruam a todos, não permitam que eles passem, vamos proteger ao rei que governa esta nação. Daqui a pouco, ele pegou assim, olhou para cima, né, e os exércitos, ele falou assim, destruam a todos esses exércitos do Altíssimo. E os exércitos que estavam nas nuvens, que estavam nessa algo semelhante à nuvem, eu vi que milhões, bilhões, 6 bilhões, subiam, pá, subia em alta velocidade. Daqui a pouco, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou assim, olhe para cima agora. Quando eu olhei para cima, parte já do exército de Deus já tinha atravessado o buraco, né? Já tinha entrado na atmosfera e o príncipe general dos exércitos de Deus, mas o grosso da tropa, a maioria do grosso da tropa, já tinha atravessado o buraco que se formou
nas águas de cima, né? Boa parte do exército já tinha ultrapassado. E o anjo general dos exércitos de Deus, dessa classe de anjos, leões, estrondo, ensurdecedor de trombeta, ele olhou assim, quando ele olhou, eu vi que, quando eu bati o olho nele, ele estava o primeiro descendo em alto. Quando eu olhei, eu vi que ele olhou na direção que ele viu o dito cujo, o príncipe dos exércitos, desse exército que estava sobre o Brasil, ele viu o príncipe e viu o exército vindo de encontro a ele, que se chocar contra ele. Ele olhou assim, e desgraçado, é você, né? Ele, não é que xingou desgraçado, ele olhou assim, esse maldito, esse incircunciso, esse miserável que rebeliado contra Deus, eu vou te estraçalhar agora, maldito. Ele pegou assim, olhou para trás assim, anjos dos exércitos de Deus que estão sob o meu comando, vocês estão sob o meu comando. E os anjos, e ele, destrua todos, não tenham piedade desses que escolheram a rebelião, esses malditos, despedacem, estraçalhem, prendam. A ordem foi dada e vamos cumprir na risca. E ele, desceu. Aí que ele, meu Deus, quando ele viu o anjo, meu Deus do céu. Você já viu quando dois touros um tá brabo, outro também tá brabo? O anjo do diabo é um anjo príncipe do diabo. Não estou falando do diabo, não. Estou falando um anjo príncipe que governava o Brasil. Quando ele viu o anjo de Deus, ele ficou com raiva e subiu com grande raiva para se chocar contra o anjo de Deus. Quando o anjo de Deus estava descendo, ele já vinha com raiva. Mas quando ele viu o anjo dragão serpente, o príncipe que ia subir contra ele, quando ele viu que o anjo estava vindo contra ele, meu Deus do céu, eu vi que na hora o anjo ficou mais... você aí, maldito, eu vou te estraçalhar agora. É você, né? Como é que é? Tinha tempo que eu estou querendo vir aqui, agora eu fui permitido, agora nós dois, agora, maldito, eu vou te estraçalhar. E ele, pá! Então a velocidade dele aumentou e ele desceu com uma velocidade tremenda. E o outro também estava vindo com raiva, só que a raiva do outro, do anjo de Deus, estava maior. E desceu, pá, meu Deus do céu, em cima do Brasil. O choque foi acima das nuvens na região sudeste. Acima das nuvens. Foi 6 bilhões de anjos contra 200 milhões de anjos. Bah! E eu estava assim na frente, assim, eu estava no Rio de Janeiro, eu estava acima das nuvens. Aí a guerra foi no alto. Aí Deus já me tomou assim, deu aquela explosão. Pá! O exército do diabo que estava subindo, o exército do príncipe dragão serpente que estava subindo, 6 bilhões contra 200 milhões de anjos, leões, estrondo de trombeta dos exércitos de Deus. E os dois príncipes, o alto comando, tanto de baixo quanto o alto comando de cima, se chocou. Pá! E já viu explosão, como fosse um sol explodindo? Com aquela explosão. Pá! Como fosse um sol explodindo. E eu estava aqui, meu Deus do céu! Pá! Explodiu em cima da região sudeste. Daqui a pouco, aquela explosão foi naquela região, né? Você não é em cima do Rio de Janeiro ali, né? Entre Rio de Janeiro e São Paulo ali, a explosão de anjo foi ali. Foi, pá! Explodiu. E eu, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Pá! Explodiu. E eu, meu Deus do céu, daqui a pouco, eu só vi só o seguinte, aí quando eu olhei, quando deu aquela explosão, o Espírito Santo já me tomou aqui, pá, me subiu para cima de uma vez e fez eu olhar a explosão. Quando a explosão deu o choque, eu já fui tomado aqui na explosão. Quando deu a explosão, Deus já me pegou aqui, eu estava bem no centro da explosão, aí me subiu para cima de uma vez, acima da explosão. Me subiu de uma vez para cima e eu fiquei acima da explosão. Quando eu olhei para baixo, eu olhei em imagem 3D, muito mais do que imagem 3D, eu vi a explosão. Não tem estou falando com quem entende, né? Não tem a região geográfica do Brasil. Eu vi uma explosão nos ares, é como se eu estivesse acima do Brasil,
e você estava acima das nuvens, a explosão foi entre as nuvens ali, a explosão atingiu toda a região sudeste, acima das nuvens. No que deu aquela explosão, agora vamos entender. Não, você já viu uma bomba de napalm quando ela explode? Quando aqueles caça americanos soltam aquelas bombas de napalm e ela explode ali, mas solta uma língua de fogo para um lado e uma língua de fogo para outro. Você já viu aquilo lá? Então vamos aqui agora, vamos se ater aqui agora. A grande explosão aconteceu em cima da região, nos ares, acima das nuvens da região sudeste. Uma gigantesca língua de fogo, ela se fez, saiu dessa explosão, e uma língua de fogo a mais de 600 quilômetros adentro da região nordeste se fez. Uma língua de fogo já dentro do Brasil. Não tem o mar, não tem quando o mar, o litoral, adentro do litoral, não tem aqui o litoral, adentro do Brasil se fez uma linha de mais de 600 quilômetros ou mais, bem no meio da região nordeste, como fosse no meio. Você está vindo do mar e você entra para dentro do Brasil e você divide a região nordeste bem no meio. A língua de fogo foi bem na metade ali do nordeste, saindo dessa explosão do sudeste nos ares. Passava pelo nordeste, na metade do nordeste, entrava, na metade que eu falo ali, entrando do mar para entrar para dentro do Brasil. Faz de conta que na metade ali, no meio do nordeste, e chegava até a região amazônica. Passava por Amazonas, Pará, e ela ia encurtando até chegar na fronteira, a língua de fogo que explodiu. Explodiu em cima do sudeste. Com a explosão saiu uma língua de fogo e ela passava pela metade, pelo meio da região nordeste, a língua de fogo. Lembra do napalm? Explodia e uma língua de fogo explodia ali, ó, e passava pelo nordeste, no meio do nordeste, chegava na região Amazônia, no Amazonas, né? No estado do Amazonas, entrava para dentro do Pará, chegava em Roraima, na fronteira, e ela morria bem ali na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. Você viu que então que não era em toda a região amazônica. E outra língua de fogo, a explosão foi em cima da região sudeste. Uma língua de fogo, nordeste, na metade do nordeste, no meio ali, e na região amazônica até chegar na fronteira com a Guiana. Não foi em toda a região amazônica, né? Ela morria bem ali na fronteira com a Guiana Francesa e Brasil. Já a outra língua de fogo explodia de São Paulo e entrava, de São Paulo, Rio de Janeiro, explodia ali do Rio de Janeiro, né? Toda aquela região ali, entrava para dentro. A explosão foi em toda aquela região sudeste. Explodiu em cima do São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E com a explosão, outra língua de fogo entrava naquela região. Não tem o estado de Minas Gerais, não tem aquela ponta de Minas Gerais que desce no sentido que vai chegando perto ali, entre Goiás, São Paulo, e tem o sentido para descer lá para o sul do Brasil. A língua de fogo, a explosão que deu no grosso ali da região sudeste, tinha uma língua de fogo naquela região estreita, naquela península de Minas Gerais que entrava para dentro do Brasil, no sentido que dividia Goiás, São Paulo, e descia no sentido da região sul, né? Só que a língua de fogo entrou naquela região. Uma parte da outra língua de fogo sentido ali. Só que você percebia que a língua de fogo tinha uma direção. Brasília. Uma língua de fogo. Aí você entendeu agora, né? Quando deu aquela explosão, pá! Meu Deus do céu, aí falou bem assim, ó, você está vendo essas línguas de fogo aí? Essa língua de fogo que você viu para cima significa que a guerra vai ser concentrada na região nordeste, na metade do nordeste. A metade do nordeste vai estar à direita, a outra metade vai estar à esquerda. Na região amazônica também.
E existe uma guerra determinada entre Brasil e outra nação. Você já viu, mas lá na frente eu vou te falar. Aí pegou e mostrou, a disputa ferrenha vai ser ali e Minas Gerais vai ser o lugar de decisão. Minas Gerais, agora eu entrei agora no poder das armas, das 3 armas. E aí, o que foi que aconteceu? Aí falou assim, ó, você viu a explosão sobre a região sudeste? Porque eu determinei que na região sudeste seja tomada por assalto dessas forças de elite que você está vendo que eu enviei. Essas são forças de elite que eu tenho. Uma força de elite que eu tenho dos meus exércitos. Porque foi o meu servo e pastor Silas Malafaia. Então eu mandei um dos melhores tropas de elite que eu tenho dos meus exércitos. Aí você viu essa explosão que aconteceu, que tomou toda a conta do Sudeste? É porque a região Sudeste será tomada de assalto. E é palavra sem volta, vai ser tomada por assalto. Só que da região Sudeste vai ter uma região, Minas Gerais, que vai ser disputada. E mais na frente eu vou falar para você o discernimento, o porquê Minas Gerais. Aí daqui a pouco eu estou vendo, não tem explosão? Aí daqui a pouco, quando a explosão acabou, quando eu vi só relâmpago. Pá! Relâmpago à direita, do lado da direita estavam os exércitos de Deus. 200 milhões de anjos, tropas de elite, anjos, leões, estrondo ensurdecedor e devastador de trombeta. Voz de leão e voz de trombeta. Do lado da esquerda, 6 bilhões de anjos, o grosso, mais de 2 bilhões de anjos, dragões, serpentes e mais uma mistura de 4 bilhões de anjos da elite do grosso dos exércitos. Do lado da esquerda, voz de serpente e voz de dragão. E a briga. Aí eu via só relâmpago. Pá, pá, milhões de relâmpagos. Aí vinha relâmpago mais grosso. O relâmpago mais grosso era relâmpago do alto comando. Vinha relâmpago mais fino. Aqui em cima estava o grosso, a guerra era bem dividida. Em cima estava o grosso do exército, mais embaixo estava o alto comando e mais embaixo estava os 2 príncipes brigando. Os 2 príncipes generais. Ninguém chegava perto dos 2. A guerra era titânica. Mas eu vou contar os 2 depois. E a briga, pá, relâmpago para um lado, relâmpago, milhões de relâmpagos. Pá, pá, tá, milhões e milhões e milhões de relâmpagos. E um estrondo de... Aí daqui a pouco, para você entender, eu vou entrar agora no mundo invisível. Vai ficar difícil agora, mas para quem tem um discernimento de Deus vai entender. Quem conhece o mundo espiritual vai entender. Depois que eu vou falar isso. Quando os anjos, daqui a pouco eu estou vendo a guerra, daqui a pouco eu via 2 nuvens, uma nuvem mais clara e uma nuvem escura. E as duas se chocavam e dava relâmpago. Pá! Um relâmpago contra o outro, milhões de relâmpagos. Pá! E pá! Não tem o relâmpago mais grosso, não tem quando você está chovendo e vem aquela estrondo. Eram anjos dos exércitos de comando se enfrentando com anjos do alto comando. E o estrondo maior era do príncipe general contra o outro príncipe. Era guerra entre o grosso do exército, guerra entre alto comando contra alto comando e o enfrentamento de príncipe contra príncipe, cada um no seu nível. E quanto mais descia, o poder aumentava. Só que eu não via nada, eu estava vendo só relâmpago. Milhões de relâmpagos e grito da direita, milhões de gritos de leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. Do lado da esquerda, bilhões de gritos de guerra, de anjos, dragões, serpentes, com um grosso de bilhões de tropas de elite de outras elites dos exércitos. É uma mistura de gente, centenas de exércitos brigando ali.
do lado, é uma aliança infernal. Aliança infernal. Ah, você sabe voar, você faz parte. Então entra aqui também, entra aqui, você vai brigar também. Ai meu Deus, eu vou, então você vai. Eu vi anjos, não falei de 15 metros, de 8 metros de altura, tinha anjos de 2 metros. Esse também tinha que ir para a guerra. O que aconteceu com esse anjo de 2 metros de altura? Era despedaçado pelos anjos dos exércitos de Deus. Despedaçado literalmente. E aí, só que eu estava vendo só relâmpago, pai, milhões de relâmpagos, pá. Aí sabe que não? A voz de Deus chegou assim, falou comigo assim, o que é que você vê? Meu céu, eu falei assim, eu estou ouvindo só relâmpago, trovão e grito de leão e grito de trombeta. Do lado da direita, grito, milhões de gritos de leão, estrondo de trombeta, e do lado da esquerda, bilhões de gritos de dragões e serpente ao mesmo tempo. Uma guerra total, só que eu via só relâmpago e grito, milhões. E eu via relâmpago, né? E no meio eu via uma nuvem escura e do outro lado eu via outra nuvem clara. Uma nuvem escura, truvada, uma gigantesca nuvem escura, e descendo de cima uma gigantesca nuvem clara, e as duas se chocavam com a outra. Só que na hora era me mostrado agora o mundo visível. Quando era o mundo visível, aí eu via nuvem e relâmpago. Aí daqui a pouco Deus falou assim, agora eu vou te mostrar. E uma mão me pegou assim, o que é que você vê? Eu falei, eu estou vendo só relâmpago e trovão e voz de anjo, voz de leão, estrondo de trombeta, e do outro lado eu vejo, da esquerda eu vejo voz de bilhões de anjos, de serpente e dragão. Meu Deus do céu, quando falou comigo, eu vi que na hora uma mão gigante, uma mão gigantesca, uma mão do tamanho, a mão ela tinha o tamanho de uma mão de um quarto, não tem um quarto? Essa mão tinha um tamanho, eu vi um pedaço da mão, o braço, eu vi que uma mão, ela tinha o tamanho de um quarto, 4x4. Essa mão parecia uma mão transparente, parecendo mão tipo mão da cor de gelo, só que gelo transparente. E eu vi a metade dela e vi o braço. Só a metade. Aí me pegou assim, ó, me pegou no meio assim, e a mão, eu vi que a mão me pegou assim, fez assim, lançou no meio da guerra, me jogou, fui lá pro meio da guerra. No que eu fui lançar no meio da guerra, aí veio assim a mão de Deus assim, falou assim, veja agora. No que eu olhei, meu Deus do céu, eu vi os exércitos, do lado da direita, os exércitos de Deus, pegando os anjos do diabo, juntava 10 anjos do diabo contra um anjo de Deus. Juntava 4, juntava 6, tinha vezes que juntava 10 contra um anjo só dos exércitos de Deus. Só que juntava uns 6, tudo pequeno, de 2 metros, 3, 5 metros de altura, ou 2 metros, ou talvez até menor, juntava um monte dele aqui, e vinha um grandão. Era uma luta desigual, né? Só que eles vinham uns 4, 6, tinha vezes que até 10 contra um anjo só que a maioria das vezes eu via que era 4, era de 4 a 6, de 4 a 6, quando era no máximo era 10, tinha vezes que passava disso. Um monte contra ele, e ele pegava os anjos do diabo, os mais pequenos, e não tinha espada, não era guerra de espada não, viu? Não tinha espada lá não, eu estou vendo agora. Eu estou vendo uma classe de anjos, tropas de elite diferentes. Existem várias tropas de elites diferentes. Eu estou contando aqui um exército de tropas de elite sob o comando de um anjo príncipe general, de tropas de elite. Por que eu estou falando tropas de elite? Quem foi que me falou que era tropas de elite? Por que eu estou falando isso? Será que se eu estou tirando de mim mesmo? Depois, mais na frente, eu vou contar para você. Já me falou que era tropa de elite. Deus me falou. O anjo de Deus,
os dois. É como se fosse uma luta igual. Só que do lado do diabo lá tinha mais anjos. Só que tinha anjos que eram mais pequenos. Só que era de guerra também. Estava no meio da guerra. Só para se virar bucha de canhão. O grosso da tropa para virar bucha de canhão. Mas enquanto o anjo de Deus como é que fala, preocupado ali, explodindo aqui, rasgando outro aqui, aí vinha o outro anjo, que era igual, do tamanho do anjo de Deus, o grandão, o dragão serpente, e lascava a garra no anjo de Deus. Só que o anjo de Deus era mais forte do que ele ainda. E vinha, dava aquela porrada, metia a unha. Só que a blindagem do anjo de Deus era muito poderosa, era muito difícil ultrapassar. Muito difícil, quase que impossível. Aí daqui a pouco, juntava aquele tanto. E o anjo de Deus pegava aqui um pequeno, de 2 metros de altura, ele pegava aqui, ó, cada anjo de Deus tinha aí uns 8 metros de altura, o grosso da tropa. Pegava um de 2 metros aqui, ó, ai, pá! Despedaçava, mão para um, braço para um lado, rasgava pelo meio, pegava as asas assim, rasgava tudo assim no meio, metia a mão no pescoço, arrancava o pescoço de um, jogava para lá, quebrava o outro anjo no pau, e juntava outro no pé que ele pegava, regaçava, esquartejava o anjo literalmente, esquartejava. O poder estava nas mãos, nas garras. Ai, ai, pá, pá, pá. Esquece luta humana. A guerra era semelhante à guerra de leão. Só que eram tipo corpo humano. Só que eles, o movimento da guerra dos anjos de Deus era movimento de leão. Movimento de leão. Não é movimento de leão que você vê lá na luta, não. É movimento que você olha, parece leão, mas tem corpo humano, então é parecido, só que é superior. O movimento de guerra de leão é inferior, que você vê aqui na Terra. O movimento de guerra do anjo de Deus, leão, estrondo ensurdecedor de trombeta, é o verdadeiro movimento. O movimento só que se lembra leão. E ele metia as garras. No que ele metia a garra, uma garra que ele metia já rasgava, estraçalhava, despedaçava o grosso de cada exército. Vamos supor, se era 4, 5 que ia contra ele, ele ia rasgando tudo aqui. E no que ele está rasgando, despedaçando os anjos aqui, com a mão só ele defendia do anjo maior, dragão, serpente. Ele tinha como brigar aqui, pegando, estraçalhando os outros aqui, e com a mão só ele quebrando o outro anjo no pau, ele defendendo aqui, ó, pá, 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 e socando o anjo do diabo. E cada metida que ele dava, no que ele pegava aqui, não tem a parte que não é blindada, de vez em quando ele pegava aqui e entrava a unha naquela parte que não era blindada e crescia como fosse um couro grosso. Ele rasgava e o anjo e juntava aquele tanto em cima dele e briga. E tinha vez que o anjo pegava aqui e pá, quebrava a couraça dos demônios aqui, do anjo maligno, quebrava literalmente. Metia a unha, estraçalhava. Só que era mais difícil para ele estraçalhar o anjo, dragão, serpente. Ele estraçalhava mais os anjos menores. Agora os anjos, dragão, serpente, ele metia a unha e rasgava. Mas eu não via eles como fosse estraçalhando. Já viu um leão brigando contra o leão? Tem como um leão despedaçar o outro leão? Não tem, né? Eles brigam ali. Mas já viu quando ele pega um bicho menor, ele não estraçalha, depois daquele jeito. Aí daqui a pouco ele tá brigando, e milhões. Aí daqui a pouco eu peguei e olhei, e o movimento dos anjos de Deus é movimento de guerra de anjo, movimento de leão, brigando. Já o movimento dos anjos das trevas, os anjos dragão, serpente, a tropa de elite, dragão, serpente também, eles também não tinha arma. A guerra é como fosse, vai ter que lutar sem arma, vai ser essa classe de gente que briga sem arma. O movimento dos anjos, dragões, serpente, era movimento de dragão e de serpente. Tinha como fosse um gingado de cobra
e de dragão. Os dois juntos, é um movimento de dois tipos de monstro, né? Leão, não, movimento de serpente e movimento de dragão ao mesmo tempo. O anjo do diabo, dessa tropa de elite, se movimentava para a guerra como dragão e serpente. Quando eles brigaram, não tem quando a cobra fica assim? E também de dragão. Se movia como um dragão. Você já viu o movimento de dragão? Pois é, como é que eu posso falar movimento de dragão? Porque era me discernido que ele se movimentava para combate em forma de movimento de dragão e de serpente ao mesmo tempo. E os dois, quando os dois iam meter a unha, era um movimentava igual o dragão. Ele está jogando a unha que nem dragão. E o anjo de Deus, quando os dois estavam sozinhos, milhões contra bilhões. No meio das nuvens, nas nuvens. Milhões brigando. E a briga se dava ali entre a região sudeste, já tinha sido tomada de assalto, né? E já a região nordeste, até na fronteira com a Guiana Francesa, estava em disputa. E na região Minas Gerais tinha uma língua de fogo que dava até naquela descida, aquela ponta, aquela península de Minas Gerais que dá ali para entre Goiás e São Paulo e desce ali para o sul do Brasil, mas sentido a Brasília, sentido estado de Goiás. Tinha uma língua de fogo ali. Era a guerra dos anjos. E aí o exército de Deus, eu via a guerra das duas forças em guerra. Aí daqui a pouco eu peguei e olhei. No que eu olhei, eu escutei, Deus pegou assim, me transportou para... eu estou aqui em cima olhando, né? Eu estava no meio do estado de Goiás, eu estava ali no estado de Goiás, não estava no estado de Goiás, eu estava em Tocantins. Eu estava no meio de Tocantins, nos ares de Tocantins, eu tinha sido transportado para Tocantins, no meio de Tocantins ali. E eu via o rio Tocantins, né? E daqui a pouco eu peguei e estou olhando a guerra. A guerra está aqui, nas nuvens, acima das nuvens. O grosso do exército está brigando acima das nuvens. O alto comando está brigando entre as nuvens. O alto comando está brigando entre as nuvens. Exército contra exército, forças regulares contra forças regulares, tropas de elite contra tropas de elite. 8 metros contra 8 metros. Alto comando contra alto comando. 15 metros cada um. Só que tinha uma leva também da parte do diabo de como fosse milícias, milhares de milícias, né? Tinha para ajudar também. E mais embaixo de tudo, bem abaixo das nuvens, estavam os dois príncipes brigando, mas ainda não era me mostrado. E aí eu tô ali no meio ali de Tocantins ali, quando eu olhei, a minha visão, tô aqui, e eu peguei e olhei, a minha visão pegou e disparou. Quando eu olhei abaixo de tudo, a uns 50 metros do chão, eu via viajando e não virava nem para a direita e não virava nem para a esquerda. Estava viajando e estava na região de Minas Gerais. Quem era? A 50 metros acima do chão. E viajava, e tinha uma glória que acompanhava. E a paz estava com ele. Quem era? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava abaixo de tudo. Ele estava abaixo. Quanto mais abaixa, mais o poder aumenta. Você viu? Grosso do exército, alto comando, príncipe. E mais abaixo de tudo, quanto mais abaixava ali, porque estava perto da terra, estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo voava a 50 metros do chão, do solo. E tinha uma glória que o envolvia. E aonde ele passava, tudo dava glória a ele. Tudo dava glória a Deus. E onde ele passava havia paz.
E eu olhava e falei, meu Deus do céu, o mundo está se acabando. Era como se fosse duas placas tectônicas se chocando. Eu olhei de baixo, eu estava ali no Tocantins, e eu olhei para cima assim, e eu vi como fosse os exércitos do diabo, para que você entenda o grosso do exército, pegava ali de... a região sudeste tinha sido tomada, só que havia uma resistência forte na península de Minas Gerais, descendo ali, que divide Minas Gerais, Goiás, São Paulo, para descer para o sul, né? Tinha uma área em disputa, uma península ali em disputa. Você já viu o mapa de Minas Gerais? Aquela parte aqui está Minas Gerais, aí tem uma ponta assim que desce para dentro do Brasil. Aquela península ali que desce para dentro do Brasil. Aquela área ali estava em disputa, tinha uma língua de fogo ali. A língua de fogo era guerra. Quando eu disse era guerra total, nos ares. E aí a outra língua de fogo passava pelo meio do Nordeste, dividindo os estados no meio, e chegava até Amazonas e Pará, chegava até em Roraima, na fronteira com Guiana Francesa. Mas até então não havia peleja entrando para dentro da Guiana Francesa. A peleja era ali na fronteira, era dividida ali, mas ela se fazia, ela morria bem na fronteira com a Guiana Francesa. Não na região que ela faz fronteira com o Pará, né? Não tem aquela parte de cima ali que ela faz, que a Guiana Francesa faz divisa com o Pará. Eu estou falando naquela área que ela faz fronteira com Roraima, naquela parte de baixo, tá? Tem a parte de cima, que tem o mar, e tem uma parte do estado do Pará, né? Eu estou falando naquela parte, não nessa parte aqui, eu estou falando naquela parte de baixo, onde ela faz fronteira, se não me engano, com Roraima, aquela parte de baixo. Aquela parte de cima está guardada. Aquela parte de baixo ali que o pau vai pegar. Mas até então estava em paz. A guerra estava sendo pro lado de dentro. E daqui a pouco eu estou vendo. Aí quando eu olhei, pá, minha visão disparou pro lado de Minas Gerais, abaixo de tudo estava o Espírito Santo. Eu vi aquela glória, o Espírito Santo andando, viajando em paz total. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, o mundo estava se acabando. É como se fossem duas placas tectônicas se chocando. Da parte das trevas tinha mais, da parte de Deus tinha menos, mas os exércitos de Deus eram mais fortes. É como se fossem duas gigantescas placas tectônicas se chocando. Pá! Pá! E pá! Bem. Uma parte de cá era constituída, era mais de 2.000 quilômetros de grosso de tropa. Mais de 2.000 quilômetros de grosso de tropa. Estou colocando pouco ainda. Do lado da esquerda, ela cobria desde Minas Gerais ali, aquela península ali, porque foi tomado o grosso do Sudeste, somente aquela península aqui, entrando ali de Minas Gerais para dentro ali, dividindo Goiás e São Paulo para descer para o sul, mas ali também tem como entrar para dentro de Goiás, sentido a Brasília. Pegava ali a proteção, passava por dentro do Nordeste, no meio do Nordeste ali, seguia até morrer na fronteira com a Guiana Francesa. Era daquela região para dentro do Brasil, a mais de 2.000 quilômetros, que o grosso da tropa estava composto. O grosso unido. E tinha várias centenas e centenas de metros de altura de anjo. Era um em cima do outro, brigando, como se fosse um paredão. E do outro lado também, um paredão de anjos se chocando. Você está vendo que eu estou dando 200 milhões contra 6 bilhões? É mais do que isso. Aqui, ó, pá, se chocando. Esse estava se chocando aqui, o alto comando mais embaixo se chocando também, e os dois príncipes generais se chocando abaixo, só que o Espírito Santo estava abaixo de tudo, ele estava abaixo com a maior autoridade. Podem colocar isso, né? Podem falar. O Espírito Santo, quando eu vendo a guerra desesperada, eu falei, meu Deus, só está se acabando tudo, o universo, guerra total aqui, pá, quebrando, e demônio, os anjos se pegando, aquela guerra total. Quando eu olhei, o Espírito Santo de boa, voando sempre, não virava nem para a direita nem para a esquerda, estava ali em Minas Gerais voando, uns 50 metros do solo, do chão, e os passarinhos.
eu desesperado vendo a guerra aqui, para mim eles estavam me vendo. Eles estavam me vendo, estavam vendo o Espírito Santo. Eu falei, vai me pegar. E de vez em quando caiu um anjo. Ai, um anjo de Deus embolado com uns 10 cão em cima dele, e o pau quebrando, e ele pá! Rasgando um, rasgando o outro. E o anjo do diabo socando ele. Socando, ele pegava o anjo do diabo aqui. Ai, e espedaçando os outros. E o anjo do diabo ele arrancava um pedaço da blindagem, metia a unha. Ai, o anjo do diabo, ai, que alto! O anjo do diabo dava cada grito. Grito de... Quando ele gritava de dor, era grito de serpente. Na hora quando ele estava bravo mesmo, o grito de dragão prevalecia. Mas quando ele via que o pau estava quebrando, era grito de serpente. Grito de serpente que está entregando. Mas até então estava de boa. A briga estava bem controlada, né? Daqui a pouco o pau quebrando, eu peguei e olhei. Quando eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, eu caía perto de mim, cavalo caindo com cavalo, os cavalos se chocavam assim. Tinha vezes que os cavalos se chocavam, que os anjos voavam por cima do outro. Ai, pai, pai, os cavalos se chocando, os coices, e pau quebrando, se chocando, aquela guerra terrível. Não tem nada aqui nessa terra que se compara, nem um filme, nada se compara do que eu vi. A guerra foi devastadora. Meu Deus do céu. E as águas de cima fechou. Pá, fechou, e os anjos desceu embaixo agora, se vira, e é Deus agora que vocês agora, e o pau quebrou, e pá, se chocando. Daqui a pouco eu desesperado, quando eu olhei para o Espírito Santo, quando eu olhei o Espírito Santo de boa, a glória com ele, né? E os passarinhos, onde é que ele passava, tinha paz. E os passarinhos, dando glória a Deus. Da mesma forma que eu estava viajando com ele, os passarinhos tudo dando glória a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o Espírito Santo ali, ele está de boa. Aí quando eu olhava para o Espírito Santo, não tinha guerra, eu ficava em paz. Falei, meu Deus, olha o Espírito Santo lá, glória a Deus, olha lá. Olha, oh meu Deus, olha o Espírito Santo. Aí quando eu olhando para o Espírito Santo, daqui a pouco, quando ele olhava para ele, parecia que ele não estava nem aí, estava de boa, gente. Já viu quando Deus está de boa? Está de boa. Os passarinhos, ele parava assim, como fosse um beija-flor. Não é beija-flor, não. O que eu estou tentando falar para você é que o Espírito Santo parava em cima de uma árvore, aí não tem uns periquitos, não tem uns pássaros reunidos na árvore ali. O Espírito Santo de vez em quando parava, e os passarinhos tudo, glória a Deus, na língua deles. Aí os pássaros, as onças, tudo sem imaginar, dando glória a Deus. Aí o Espírito Santo parava de vez em quando, e todo o bichinho ficava tudo doido, dando glória a Deus. Aí eu tô vendo aqui, daqui a pouco caiu um cavalo pegando fogo, um cavalo caindo, ai, pá! E um anjo de Deus caindo também, junto com o outro anjo, e o pau quebrando entre eles. Quando caía perto de mim assim, ai meu Deus, assustava, aí eu voltava de novo a visão para a guerra. E o pau quebrando, eu tirava a visão do Espírito Santo. Daqui a pouco, quando eu olhava de novo, eu estava em paz. Mas daqui a pouco caía mais anjos pegando fogo. Tinha vezes que eles caíam pegando fogo, soltando fumaça. Caindo, despedaçado, cavalo caindo, pedaço. Que tanto cavalo caindo pegando fogo. Caindo, que milhões, milhares e milhares, imagina milhares. Milhares, a guerra estava truvada em cima, como se fossem duas placas tectônicas, gigantescas. Uma de mais de 2.000 quilômetros só de espessura, e se agigantava de Minas Gerais, fazia uma proteção até chegar na Guiana Francesa. E a outra de mais de 600 quilômetros, de fora a fora, pegando de São Paulo. São Paulo já tinha sido tomado. Ela pegava ali de Minas Gerais, até chegar ali na fronteira com a Guiana Francesa, no sentido do mar, para entrar para dentro do Brasil. A 600 quilômetros ou mais adentro do Brasil. Tinha vindo pelo mar ali e atravessado o embate. E fez aquela divisão, né? Foi em cima da região sudeste. A região sudeste foi tomada de assalto e a guerra se espalhou pela região, no meio da região nordeste, até chegar na região amazônica, Pará, Amazônia, Amazonas, Pará, Amazonas, né, até chegar na Guiana Francesa ali, entre Roraima e Guiana Francesa, ali, morrendo ali na Guiana Francesa. Só que até agora a guerra não tinha ultrapassado, estava ali.
Aí eu vendo aquela guerra toda, quando eu olhava para o Espírito Santo, eu estava aqui desesperado. Quando eu olhava para o Espírito Santo, eu ficava em paz. Nossa, o Espírito Santo ali, olha os animais lavando o Espírito Santo. Olha lá, ele parou agora, as onças, olha o tanto de onça, olha o tanto de bicho lá, olha as folhas, tudo dando glória ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, a guerra estava lascando em cima, pá, quebrando tudo. Mas o Espírito Santo estava de boa. Quem vai entender isso? É porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Essa guerra que estava acontecendo era quase que insignificante, porque Deus ele controla tudo que você imagina de visível e invisível. Deus controla todas as coisas. Você vai falar assim, como é isso? Vou te falar agorinha. Tá achando o quê? Vou te falar agorinha. Aí eu tô vendo aquilo tudo. E a guerra total lá, daqui a pouco. Eu peguei, tô aqui em cima aqui. Aí eu peguei e fui transportado pra fronteira entre, não tem ali o Tocantins? A guerra não entrava, por incrível que pareça, não entrava para dentro de Tocantins. Ela não entrava para dentro de Tocantins. Tocantins estava protegido. Tocantins estava protegido. Aí daqui a pouco eu peguei, Deus pegou, o Espírito Santo pegou e me transportou para o Bico do Papagaio, acima do Bico do Papagaio. Não tem ali o estado do Tocantins, não tem aquele bico lá em cima do Tocantins. Eu fiquei bem ali. Aí eu vi a guerra em 90 graus. Eu olhava aqui, ó, olhava assim, via até Minas Gerais. A guerra, eu estava no alto e eu olhava a guerra de cima de baixo. Olhava assim de cima e via os anjos de Deus como fosse ouro. O lugar onde é que estavam os anjos de Deus tinha mais de 600 quilômetros de largura e comprimento, não sei quantos mil quilômetros. E do lado onde é que estavam as forças das trevas, tinha mais de 2.000 quilômetros de largura, né? E comprimento era maior ainda, né? E eu vi a guerra de cima, do lado dos anjos de Deus, ouro, cor de ouro, ouro escuro, era anjo de guerra. Não estou falando de que glória, é glória, mas é anjo de guerra que eu estou falando aqui. E do lado dos anjos do diabo eram escuro, vermelho escuro, uma coisa meio avermelhada escura. E eles se chocando. Aí daqui a pouco eu estou lá, estou vendo a guerra, estou bem acima das nuvens, em cima do Bico do Papagaio. Eu estou acima das nuvens e eu olhava para baixo e eu via a ponta ali de Tocantins, do Bico do Papagaio. Eu estou bem dentro do estado do Tocantins, mas estou quase saindo da fronteira. E eu estou vendo a guerra todinha aqui. Olhava para frente, eu via o Maranhão, Piauí, Pará e via até a Guiana. E olhava para a esquerda aqui e via até descendo a Bahia, eu via a guerra até chegando em Minas Gerais, naquela península que eu falei, entrando para dentro de Minas Gerais, entrando para o sentido o sul do Brasil, porque a maior parte, 90% de Minas Gerais, tinha sido tomada. A região sudeste tinha sido tomada 100%, só faltando esses 10% que faltava ali naquela península entrando para dentro de Minas Gerais. Aí eu tô vendo, aí daqui a pouco eu peguei e tô vendo aquela guerra total. Só que eu imaginava que todo mundo estava vendo o Espírito Santo. Eles estavam me vendo e estavam vendo o Espírito Santo. Eu achei que eles estavam vendo nós. Na minha cabeça era assim. E daqui a pouco eu estou vendo aquilo, daqui a pouco eu peguei, olhei, meu Deus, como é que... Eu peguei, aí o Espírito Santo pegou e me transportou. Como é que é? O Espírito Santo pegou e eu estou aqui olhando, o Espírito Santo pegou e me transportou para a Amazônia, para a região amazônica. E me colocou acima das nuvens. E eu olhei para baixo e eu vi que os exércitos que estavam em guerra, Deus me colocou acima, bem acima, nas nuvens, me colocou para mim olhar para baixo e eu via o grande rio Amazonas.
Eu vi, Deus falou assim, olha para baixo agora. Quando eu olhei, eu vi que os exércitos não se enfrentavam aonde corriam as águas. Não tem a água do rio? Onde é que a água do rio, principalmente o rio Amazonas estava correndo, os exércitos não se enfrentavam ali. Aqui está as águas. Não é que os exércitos estavam se enfrentando acima das águas, não. A guerra era aérea. O rio está correndo aqui. O rio tem a largura de 3, 4 quilômetros, em toda essa região para cima era respeitado. Os anjos podiam estar a 10 ou 15 quilômetros acima, eles sabiam onde é que os limites do rio passavam, eles respeitavam a área onde é que o rio corria. Eles não podiam brigar em cima do rio. Tinha que respeitar o rio, tinha que respeitar as águas doces. Não podia brigar em cima onde corriam as águas. Eu vou contar as águas. Você começou a ver agora? Não podia brigar aonde por cima, podia estar 10 quilômetros, mas pela metragem eles sabiam onde é que a circunferência das águas, eles não podiam brigar no lugar onde é que as águas corriam. Tipo assim, você está debaixo aqui, você olhar para cima, você fala, não, eu estou aqui no meio do rio Amazonas. Se você colocar uma metragem assim, você olhar para cima, não podiam lutar onde é que toda a extensão das águas. Tinha que ser fora das águas, tinham que respeitar as águas. A guerra não pode acontecer acima das águas. As águas eram tipo sagradas. Tinha uma lei que não pode brigar em cima das águas. Tinha que respeitar essas águas que dão vida. Depois eu vou contar plenamente com relação às águas de cima e o porquê dessas águas de baixo. E eu peguei e estou lá em cima do rio aqui, e eu falei, meu Deus do céu, estão respeitando as águas dos rios, né? Principalmente ali do rio Amazonas, eu via que respeitava ali, né? E eu via que depois do rio Amazonas, quando entrava para dentro para ir de encontro à Guiana Francesa, onde é que estavam as duas tropas se enfrentando, a peleja não era tão acirrada, né? Meu Deus do céu, quando eu olhei, eu vi, daqui a pouco só fez assim, ó. Quando eu olhei na fronteira, até então eu estava vendo na fronteira com os exércitos, né? Na fronteira eu estava bem acima, eu vi os dois exércitos que morriam bem ali na fronteira, os dois exércitos, do lado da direita, sentido do litoral, entrando para dentro do Brasil, dos exércitos de Deus, e o grosso dos outros exércitos na fronteira, ali, e os dois brigando, e chegava até na fronteira com a Guiana Francesa. Até então eu estava vendo aquilo ali. Daqui a pouco, eu estava bem acima das nuvens, eu estava vendo a guerra todinha de cima para baixo. Daqui a pouco já fez minha visão, ó. Pá! E disparou nos ares da Guiana Francesa, na fronteira com o Brasil. Quando eu olhei nos ares da Guiana Francesa, eu vi um exército de quase, meu Deus, era milhões e milhões, mais de 400 milhões de exército que governavam os ares da Guiana Francesa. E no meio desse exército, composto também de anjos, boa parte, o grosso, composto de tropas de elite dos anjos dragões serpentes. É como se fosse 150 milhões de anjos dragões serpentes e o restante, 200 e tantos milhões, 300, quase 300 milhões, né, de o grosso das tropas de elite, de anjos angelicais também, malignos, tropas de elite. E aí também o alto comando de anjos dragões serpente e um príncipe general dos exércitos que governava os ares da Guiana Francesa. Entendeu? Ele estava na fronteira e o grosso da tropa dele estava na fronteira. E ele pegava e bradava,
Uai! Ele pegava aqui, ó, olhava para cima assim, ó, ai, ai, e bradava, e saía duas vozes da boca dele. Mesma coisa. Agora eu vou falar para você que é a mesma coisa do anjo das trevas. Mesmo formato. E ele bradava, uai, uai, pedindo permissão. Até então não era me discernido não, só sei que a voz dele estrondava para cima. E ele bradava de baixo para cima. E eu olhava assim e falei, meu Deus, olha o exército do maligno. Só que esse exército foi me discernido na hora. Esse aí é o exército das forças da rebelião que estão na Guiana Francesa. Esses são os que comandam os ares de cima, governam a Guiana Francesa, desde cima, governam embaixo. Esse que você está vendo bradando é o príncipe da potestade do ar que comanda, que governa desde dos ares a Guiana Francesa. Só que não foi me falado o que ele falava. Ele bradava e a voz dele estrondava para mim, subia. Subia para onde? Tem um limite, né? Depois eu vou falar qual foi o limite. Aí daqui a pouco eu estou vendo ele bradando. Daqui a pouco eu estou vendo ele bradando aqui. Quando eu olhei, deu um estrondo. Ai, bah! Um estrondo gigante que estrondou tudo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não falei que tinha na península, tinha uma língua de fogo que desceu para a península, entre aquela região ali de Minas Gerais, aquela península. Não tem um mapa aqui de Minas Gerais? Aí descendo aqui para entrar para dentro do Brasil, não tem uma península ali que desce entre o estado de Goiás, São Paulo, no sentido para a região sul, e você entrando ali, também você chega em Goiás, para entrar em Brasília. Não falei que tinha uma língua de fogo ali? Veio um estrondo, dois estrondos, e passou. Eu estou concentrado aqui olhando aqui a Guiana Francesa, né, vendo a imagem aqui. A guerra estava aqui, agora não tinha entrado para dentro do Brasil ainda não. Aí eu estou vendo aqui a Guiana Francesa, e eu estou vendo os exércitos, o anjo das trevas, o príncipe general, bradando. Só que não falou comigo o que ele bradava para cima. Ele era grandão também. E estava sob o comando de mais de 400 milhões de anjos. De 100 a 150 milhões de anjos, dragões, serpentes, e o restante, tropas de mais de 100. Uma mistura de anjos. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Anjos de guerra, tropas de elite. Só que o mais poderoso eram os anjos, dragões, serpentes, que cada um tinha de 8 metros, de 8, 15 metros, e já o príncipe general tinha 30 metros de altura. Que são todos parecidos igual, né? Agora o que divide é as outros da rebelião. Mas agora o principal da força eram anjos, dragões, serpentes. O anjo principal, maioral, dragão, serpente, é Lúcifer. Ele é o príncipe maioral, dragão, serpente. E ele divide o poder entre os seus. Ele comanda, mas ele dá autoridade para os príncipes, dragões, serpente, e a elite das elites é que tomam a maior parte da nata do poder. E é só que divide com as outras elites. E os piores, vamos supor, demônios escravos estão na terra. A elite fica em cima. E nas regiões específicas, porque se divide em 3 poderes. Poder terrestre, aéreo e marítimo. Só que tem os escravos. Os escravos são os demônios mais porqueira que tem. Os demônios Zé Ruela, são escravos, são demônios escravos. Aí tem trilhões de demônios. Tudo sendo escravo. E aí existem os outros demônios superiores que escravizam esses demônios inferiores. Todos eles pertencem à rebelião. Só que agora, o poder terrestre, o poder aéreo e o poder marítimo das são separados. Existe o grosso que fica aqui na terra invisível. Para os cristãos, o mundo espiritual. São 2 terras. São 2 terras. A visível e a invisível. As duas estão unidas uma com a outra.
A terra visível está por cima, a outra terra invisível está por baixo. A terra visível de cima é da humanidade. A terra invisível de baixo é dos demônios, demônios escravos. Para que você entenda melhor, o mundo espiritual, mas numa linguagem mais simples, mundo visível e mundo invisível. Uma está por cima da outra. O inferno está nas profundezas da terra invisível. Entendeu? Terra invisível, mundo espiritual. Os demônios superiores, demônios aqui na terra superiores, recebem poder da extensão da rebelião superior para escravizar os outros demônios inferiores. A missão desses demônios inferiores que pertencem à rebelião é entrar na terra visível da humanidade, destruir o ser humano e, consequentemente, ele ser lançado no inferno, esse ser humano. Quando esses demônios inferiores não trabalham direito, eles são torturados por demônios superiores, demônios da mesma centenas de classes de demônios. Aí tem as classes que recebem poder das elites. As elites superiores, as elites superiores que se dividem em 3 poderes na terra, no ar e no mar. Eles dividem o poder sobre os demônios para escravizar os outros demônios. Quando esses demônios não cumprem o seu papel, não trabalham direito, eles são torturados pelos outros demônios. Está entendendo? Para que você não se perca muito, meu Deus, mas o que ele está falando aí? Vamos colocar aqui anjo superior e anjo inferior, para que você entenda. Tem anjo superior e anjo inferior. Para que você entenda melhor, né? Tudo demônio, mas tem os anjos aqui mais fortes, que você vê que tem poder mesmo, e tem os demônios, os outros anjos inferiores. Então entendeu, né? Tem os escravos, os que não têm moral, esses que têm que trabalhar de escravo, tem que trabalhar uma classe principal deles, uma classe bem grande, é para entrar na terra visível e destruir o ser humano. Quando eles não cumprem esse papel direito, eles são torturados por seus superiores, outros demônios de raça, espécie mais forte, que recebem poder das 3 classes. Aí no que eu estou vendo aqui, quando eu olhei, deu um estrondo, eu escutei um brado, 2 brados, em cima de Minas Gerais. Brado de serpente e dragão. Estrondou, me pegou, eu estava aqui em cima do rio Amazonas, acima das nuvens eu olhava, né? Eu estava vendo a divisão ali do rio Amazonas, que eles não brigavam, eles respeitavam as águas, e eu estava olhando a concentração de tropas do anjo general que bradava. Eu não sabia porque ele bradava, a tropa dele estava concentrada, eu falei, na região de Roraima, não naquela região de cima. Você sabe que Minas Gerais está aqui, entrando para dentro do Brasil, e a outra região está aqui por cima, que o mar está aqui. Não estava concentrado as tropas que eram impedindo do exército entrar por aqui. Mas ele estava pedindo para entrar por aqui. Ele estava bradando, eu não sabia o que ele bradava. Ele estava bradando para entrar, pelo jeito, para Minas Gerais. Ele bradava, mas não era me discernir do que ele queria. Ele bradava, estava com as tropas bem na fronteira. Eu estou vendo aquele assunto, o rio Amazonas aqui, eu falei, nossa, eles respeitam as águas. Nossa, tem outro exército ali que é... O que aquele exército está fazendo ali? Aquele outro exército. Meu Deus, é outro príncipe, governa a Guiana Francesa. Era me discernido. Daqui a pouco vem um estrondo. Eu falei, meu Deus, pá! 2 estrondos. Passou por mim. Um estrondo de comando. Voz de dragão e voz de serpente. E ao mesmo tempo outro estrondo, maior ainda. Pá! Passou por mim. Voz de leão e estrondo ensurdecedor de trombeta, estrondo devastador de trombeta. Foi a voz de dragão, estrondou tudo. Bem, daqui a pouco veio outra voz mais terrível. Leão e estrondo ensurdecedor. Pá! Passou por... Ah, meu Deus do céu! Eita! Estrondou, cheguei o espaço, o céu, o ar
fazia assim, tom, tinha poder sobre onde é que a voz estrondava, parecia que dava terremoto no ar, na área que ela passava. O único que tem poder ilimitado é Deus. Tudo que eu estou falando aqui tem poder, extensão de poder, demarcado. Só que o que eu estou falando é poder incrível, poder gigantesco. Estou falando, quando eu olho, meu Deus, quem que é? Daqui a pouco, quando eu ouvo estrondo, 2 estrondos, né? Voz de serpente, voz de dragão, tudo ao mesmo tempo. Daqui a pouco vem outra voz de leão, estrondo surdecedor de trombeta. Pá! E o meu Deus, meu Deus. Daqui a pouco eu olhei, minha visão virou para cá e pá! Disparou de lá do rio Amazonas, acima das nuvens. O Brasil era reto. Eu vi o Brasil todo em 3D. Eu vi ele completamente. O mundo, pelo jeito que eu vi, é plano, né? Eu via tudo plano, tudo plano. Eu vi o Brasil todinho, via toda a América do Sul, tudo plano. Via até os Estados Unidos. Tudo. Vamos se ater no Brasil. Eu vi o Brasil. Qual que é a região que eu estou podendo ver? Eu estou podendo ver a região Nordeste e a região Sudeste. Depois eu vou falar porque que eu vi tudo. Daqui a pouco eu olhei, no que me avisou, olhei e virei, tirei do susto que eu tomei, né? Que eu estava vendo o rio, depois eu estava vendo a região amazônica ali, até na fronteira com a Guiana Francesa e o Exército. Daqui a pouco eu escutei o estrondo. Quando eu fui, virei para ver o que era, aí minha visão pegou e disparou para ver o que era. Pá! Disparou para ver. Em cima de Minas Gerais, pá, e disparou. Quando eu olhei, não tem ali na Minas Gerais, não tem aquela parte ali que eu falei que tinha uma língua de fogo que descia na península, entrando para dentro, que dividia ali entre Minas Gerais, Goiás, São Paulo e descia para o lado do sul do Brasil, mas ali também tinha como sentido Brasília. Quando eu olhei bem abaixo das nuvens, eu vi os 2 anjos príncipes generais, uma guerra desesperada, uma disputa titânica, terrível entre os 2. Ai, pai, 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 o anjo de Deus, metia a mão aqui no anjo do diabo, que a garrona dele entrava na blindagem do anjo do diabo aqui. E a unhona dele, eu estou falando anjos generais. Nenhum anjo pensa em chegar perto desses 2. Ninguém. A briga dos 2 é independente. Ninguém nem chega perto. E os 2, e o anjo do diabo, desgraçado, desgraçado, passa pro meu lado, desgraçado, passa pro lado da... Falando com o anjo de Deus para passar pro lado dele. Passa pro meu lado, desgraçado, passa, desgraçado. Metendo a unha no anjo de Deus e socando ele. E o anjo de Deus, rebeliado, e pai, tá, e metia a unha. De vez em quando a unha do anjo de Deus entrava. E o anjo do diabo, quando o anjo de Deus bradava, os 2 bradavam um diante do outro. Um bradava, o anjo do diabo não tem o capacete do predador. O cabelo do anjo do diabo parecia o cabelo do predador. Também tinha furos na cabeça e saía os cabelos, que tinha as fivelas. Só que o cabelo do anjo de Deus também tinha fivela, só que eles eram igual cabelos de leão e tinha toda uma blindagem de ouro, tudo coberto de ouro. Já o anjo do diabo, o príncipe dos exércitos do diabo, dessa tropa de elite que governava o Brasil, ele tinha a blindagem completa. Só que tinham partes nele também que não tinha blindagem. Era a mesma coisa de um predador. Semelhança distante. Mas para você entender melhor, lembra do predador. Quando o anjo de Deus bradava, o estrondo de leão e de trombeta que passava pelo anjo do diabo, chega arrancava lasca de couro. A estrondo era tão grande que o anjo do diabo, quando o anjo de Deus bradava, o anjo do diabo, os ouvidos dele pareciam que estourar. Quando o anjo de Deus bradava, os ouvidos dele arrancava lasca de couro. O anjo do diabo, e o anjo do diabo também bradava. Aí o estrondo de leão, o estrondo de serpente, de dragão, também passava pelo anjo de Deus.
Só que o anjo de Deus era titânico demais, era muito poderoso. Estrondava também, só que o poder do anjo de Deus era bem maior. E os dois se enfrentando. Imagina um leão enfrentando com um dragão. Os dois. Pá! O anjo de Deus, leão, estrondo de trombeta. O anjo do diabo, dragão e serpente. Os dois. Mistura de dragão e serpente, o outro leão e anjo ao mesmo tempo. E os dois se chocavam. Enquanto os dois estavam assim, igual leão, né? Um igual leão e o outro igual serpente. E juntava o outro aqui. Quando os dois estavam brigando de unha, estava normal. Daqui a pouco o anjo do diabo pegava e fugia. No que ele fugia, a briga estava... Porque o anjo do diabo não podia deixar ele atravessar aquela região de Minas Gerais. Ele tinha que defender aquela região para não deixar ele passar para dentro de Goiás de jeito nenhum. Porque tinha que chegar em Goiás, né? E aí o anjo do diabo, de vez em quando, ele fugia e voltava. Ele ia, e o anjo de Deus em cima dele, ele pegava e voltava e socava o anjo de Deus. E o anjo de Deus, pá, em cima dele, quebrando o pau com ele. Ele socava o anjo de Deus também, mas ele pegava e fugia e voltava de novo, socando com tudo. Pá, já viu? Só que daqui a pouco, quando os dois estavam brigando normal, estava normal, não se pegava não. Mas todos eles, quando eles se juntavam, já viu quando um tigre se envolve? Já viu quando um gato se junta com outro gato? Um tigre com outro tigre? Quando eles se juntavam era igual gato com gato, igual tigre com tigre. E segurava. Quando soltava, aí sabe que não, quando soltava não soltava de jeito nenhum, era tipo assim, e parece que tinha dentada também. Daqui a pouco o anjo de Deus, unhando ele assim, ó, a unha do anjo de Deus entrou. E entrou nele assim, a unha dele também entrou no anjo de Deus assim, ó, começou a entrar no anjo de Deus, só que a unha do anjo de Deus entrava mais nele. E ele gritou, e o anjo de Deus também gritou, porque também estava atingindo o anjo de Deus. E os dois, e os dois não se largou mais. Eu falei, meu Deus do céu. E os dois brigando, e juntando com o outro. Daqui a pouco o anjo do diabo pegou e soltou. Ele conseguiu se soltar e partiu de porrada para cima do anjo de Deus. Porrada mesmo, mas não é porrada igual ser humano, não. Imagina um dragão, mas é humanoide, brigando com um anjo humanoide também, leão. A briga vai ser semelhante a leão, do outro lado dragão. Movimento dragão e serpente. O outro anjo aqui, movimento de leão e anjo. E socando. Esquece de porrada. Ei, se não. Só que são humanos, então a briga é mesmo, né? Daqui a pouco o anjo do diabo pegou, o príncipe general, pegou e viu que o bicho pegou um pouco pro lado dele, ele pegou assim e fugiu. No que ele fugiu, o anjo de Deus partiu para cima dele. O anjo de Deus, vou pegar esse infeliz aqui agora. E o anjo de Deus voou em cima dele, e ele entrou, não tem os precipícios, não tem o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Em Minas Gerais eu via que tinha Grand Canyon, tipo Grand Canyon. Tem que falar Grand Canyon, né? Grand Canyon, tipo Grand Canyon. Aqueles buracos, vales, no meio de Minas Gerais, vários vales, né? Tipo o Grand Canyon que tem nos Estados Unidos. E ele passava por esses vales, né? Grand Canyon, né? Fugindo, né? Fugindo. E o anjo de Deus atrás dele, ele voava dentro desses Grand Canyon. E o anjo de Deus atrás dele, tipo um caça. Viu quando um caça está em perseguição com outro caça nesses Grand Canyons? Daqui a pouco, o anjo do diabo voando dentro dos Grand Canyons, fugindo do anjo de Deus. O anjo príncipe general fugindo do anjo de Deus, usando os cânions, usando os vales, que tem montanha de cá e um vale profundo. Aí o anjo de Deus perseguindo ele, daqui a pouco o anjo do diabo virava e voava com tudo para cima do anjo de Deus, e o pau quebrava. De vez em quando o anjo do diabo empurrava o anjo de Deus e socava ele e o anjo de Deus para cima dele. Só que no enfrentamento eu via que quem ganhava a guerra mais era o anjo de Deus. E cada vez mais o anjo de Deus ia
chegando próximo ao estado de Goiás. Ele não descia para o sul do Brasil, mas o caminho dele era entrar para dentro do estado de Goiás. Mas faltava, tinha uns 10% que faltava para tomar. O anjo do diabo estava protegendo só 10% ali, aquele pedaço ali do território de Minas Gerais, aquele, tipo uma península dessa. Aí dominava ali 10%. A briga era bem ali. 10%, aí dividia bem na fronteira ali, e o pau quebrava. E tinha vários granqueiros em Minas Gerais que eles mergulhavam ali e o pau quebrava. Quando eu olhava o espaço, não tem um espaço entre o espaço, não tem o ar, eu via que o ar se tremia, acontecia tragédias literais no meio ambiente de Minas Gerais, né? Acontecia tragédia na serra, acontecia tragédia nas águas. Em Minas Gerais aconteciam tragédias por causa da guerra desses dois anjos príncipes generais. Iam acontecer tragédias em cima de Minas Gerais, porque quem brigava nos ares de Minas Gerais eram os dois anjos príncipes generais. Um que comandava os exércitos do diabo, que governava os céus do Brasil, e o outro príncipe general que governava os exércitos de Deus, que veio para prender o príncipe general das trevas. E com a prisão dele, aconteceria também com o governante rei no Brasil. E aí, os dois brigando ali, né? Aquela briga terrível, briga terrível. Aí daqui a pouco eu vi que o anjo, os dois brigando ali, né? Daqui a pouco o anjo do diabo deu o anjo do diabo pegou, fez assim, os dois voando, o anjo de Deus pegou aqui, o anjo do diabo aqui, né? Aí o anjo de Deus aqui atrás. Meu Deus do céu, daqui a pouco o anjo de Deus pegou e os dois brigando, né? Daqui a pouco o anjo de Deus pegou, aumentou a velocidade dele. No que o anjo de Deus aumentou a velocidade dele, subiu, tipo assim, não tem um poder superior, quando o anjo se transforma na hora, aquele poder superior. O anjo usou o poder superior dele e subiu que nem um relâmpago para cima do anjo das trevas. Quando ele subiu em alta velocidade, eu vi na hora. Eu fui transportado para cima. Eu fui transportado como fosse um relâmpago de cima das nuvens, que eu estava acima do rio Amazonas. Eu fui transportado que nem um relâmpago para cima dos dois que estavam brigando. Os dois não me viam, não. Eu achava que os dois estavam me vendo. Como que eu fui transportado? Vendo as guerras dos dois mano a mano. Eu estava vendo mano a mano. Até quando a unha entrava, eu vi até quando a unha do anjo de Deus entrava dentro da unha entrava dentro do couro. E entre a blindagem do anjo do diabo. E tinha vezes que a unha do anjo do diabo também entrava e tinha os pontos fracos, que ele conseguia meter a unha dele na blindagem do anjo de Deus. Só que a blindagem do anjo de Deus era muito bem fechada. E ele, a dor dele era maior, do diabo. Do anjo do diabo, né? Daqui a pouco Deus me transportou para cima e eu estou vendo a guerra. Eu vi até quando eles entravam nos vales, os Grand Canyons, né? Vá, tipo um caça atrás de outro caça. Pá! E os dois. E o anjo de Deus atrás. E daqui a pouco o anjo do diabo voltava e tinha soco. Soco e garra, desgraçado. E o anjo de Deus, maldito, seu rebeliado, você vai pro lago de fogo, maldito, desgraçado, nós vamos vencer. Nosso Deus Satanás vai vencer, desgraçado, você não vai passar não. E os dois, maldito, maldito. E os dois, era um jogando a cua, era um xingando o outro, e o outro, tipo assim, o anjo de Deus falando, você é um rebeliado, rapaz, você é um rebeliado, maldito, eu vou te estraçalhar aqui. E os dois, pá. Aí de vez em quando o anjo do diabo fugia nos Grand Canyons, só que o anjo de Deus atrás dele pegava e voltava, ele voltava e soltava muito, dava aquele impacto assim, vários fights na hora, pá,
e jogava o anjo de Deus para trás, daqui a pouco ele fugia, o anjo de Deus maldito, e tinha para cima dele, perseguindo. Mas daqui a pouco ele voltava de novo, e olha só que quanto mais a briga ia, mais você perseguia geograficamente, que o anjo de Deus surtia vitória, e cada vez mais chegava próximo ao estado de Goiás. Mas faltava muito para chegar lá ainda. É só você ver a península ali, que você vai ver que não é tão pequena assim. E acontecia tragédia sobre Minas Gerais, porque os dois príncipes generais brigavam acima, aliás, abaixo das nuvens, e aconteciam tragédias no meio ambiente de Minas Gerais. Essa visão foi em 1990. Deus me transportou para 2019 e eu vi o percurso ali de 2019 até meados de 2040. Começou a partir de 2013 com a profecia desse pastor Silas Malafaia em Brasília, em 2013. É esse pastor que tem a chave, e é ele também que tem a chave para reunir a igreja e orar, e Deus vai mudar a história do Brasil. E o nome de Deus sobre essa nação não vai ser Espírito Santo, não. Quando esse pastor Silas Malafaia profetizar, o nome do Espírito Santo vai passar a ser Deus dos Exércitos. Agora eu vou passar agora para outra fase, né? Aí daqui a pouco eu tô vendo, os dois estão brigando aqui. Você viu a hora que o anjo de Deus aumentou a velocidade dele, subiu? No que ele subiu, o anjo do diabo, o anjo príncipe general, ele levou um susto, porque o anjo de Deus usou um poder superior. O anjo do diabo estava bem à frente, fugindo pelos desfiladeiros ali, né? Pelos Grand Canyons, né? Fugindo ali nos Grand Canyons de Minas Gerais. Aí daqui a pouco o anjo de Deus usou um poder maior e subiu para cima, e ele levou um susto. Eu fiquei bem perto, assim, eu cheguei pertinho dele assim, né? Em velocidade superior, eu olhei assim, o anjo de Deus veio, subiu, e ele fez assim, ó, uma zazona terrível. E ele, quando ele olhou assim, o anjo de Deus passou que nem um relâmpago para cima. No que ele passou para cima, subiu lá em cima assim e voltou. Pá! Voltou que nem um relâmpago. E voou bem na garganta do anjo príncipe general. Os dois, pá! E saiu se embolando. E caindo. Já viu quando o meteoro sai no filme? Já viu aqueles meteoros que sai, parece que vai se chocar contra a terra? Eu vi que o anjo de Deus pegou ele assim, na garganta aqui, juntou ele aqui, abraçado com ele assim, os dois foram caindo. E o anjo do diabo tentando voltar com ele, só que agora o anjo de Deus usou um poder superior. E os dois desceu que nem fogo, para se chocar contra a terra. E foi descendo. Eu falei, meu Deus, vai estrondar tudo agora. Vai arrebentar tudo agora lá na terra. Daqui a pouco, Deus já me pegou aqui, os dois brigando, só que os dois desceu agora unidos, os dois, descendo como fosse já viu um meteoro quando está caindo na terra? Os dois desceu, sentido que ia se chocar contra a terra, e o anjo de Deus segurou o anjo do diabo, e não tinha como o anjo do diabo fugir. O anjo de Deus pegou ele, e os dois iam se chocar. O anjo de Deus falou assim, vou te esbagaçar, vai nós dois se esbagaçar em cima da terra agora. Vou te jogar você no chão, vai nós dois se lascar agora no chão agora. Se nós dois vai se arrebentar no chão. E o anjo de Deus pegou ele assim, na velocidade superior, aumentou a velocidade dele maior, se chocou contra o anjo do diabo e desceu com ele em alta velocidade. E o anjo do diabo, e o anjo do diabo ia descer e se chocar. Aí eu estou vendo os dois pegando fogo, eu vi pegando fogo. Eu vi que a velocidade dos dois estava tão grande, a velocidade que o anjo de Deus tinha usado foi tão grande, que foi jogando os dois para trás, jogando para cair com o anjo do diabo junto na terra. Aí de lá Deus pegou e já me transportou para no meio da guerra. É aqui que eu vou chegar no ponto X, no próximo vídeo, no 7º vídeo.